Programa Graça e Verdade, sob a direção da pastora Lúcia Suete. Patrocínio: Igreja Amor e Fé. A igreja que prioriza a sua fé, sem menosprezar a sua inteligência. Confira. Tua graça é o que eu mais quero, Deus, pois melhor é o teu amor do que a vida. Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor hoje falando sobre superficialidade. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 diz a palavra do Senhor: Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração vai após o lucro. Então, o que Deus está mostrando para Ezequiel? Que esse povo ia até o profeta de Deus. E todo aquele que vai ao profeta de Deus, ao pastor, vai ouvir a palavra de Deus, como disse o Senhor, como meu povo. Mas esse povo que vai para ouvir a minha palavra, não as põe por prática, por obra, não praticam a palavra de Deus. Porque o coração deles, a mente, coração, vai após o lucro. Então isso é um coração superficial, uma pessoa superficial, não uma pessoa que tem raiz. Ela é superficial. Olha o que diz a palavra do Senhor: Deveras tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave, que tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Deus está falando, é um povo que vai te ouvir, Ezequiel. Eles gostam da sua pregação. Eles gostam da maneira que você prega, você tange bem, você prega bem, não é? Mas eles não põem em prática o que você está falando para eles. E se Ezequiel é o profeta de Deus, o que ele está falando é Deus quem está falando. Então, quando o povo de Deus estava ali ouvindo Ezequiel e não praticava o que ele pregava, esse povo não praticava o que Deus mandava. Porque Ezequiel era a boca de Deus. Era o profeta do Senhor. Era o homem que Deus usava para exortar o povo, para ensinar o povo a andar nos caminhos do Senhor, para que esse povo nunca fosse presa de inimigos. Mas eles ouviam Ezequiel. Mas o próprio Deus diz, mas o coração deles só ambicionam lucro. Então toda pessoa que ouve a palavra de Deus, por isso você vê a teologia da prosperidade é um sucesso. A teologia da prosperidade é um sucesso. Porque as pessoas vão lá para ouvir a palavra de Deus, mas é a teologia da prosperidade. Então, o próprio Deus está dizendo, são pessoas que ouvem a palavra de Deus, o meu povo, ouvem a minha palavra, mas só não as põem em prática, só ambicionam lucro. Assim diz a palavra do Senhor. Então a gente vê essa superficialidade. Não é aquele coração superficial, não aquele coração nas profundezas. Como a palavra do Senhor, por exemplo, fala em Marcos capítulo 4, versículo 16, ele vai falar de um dos corações, porque são 4, quando Deus fala da parábola do semeador, né? A Bíblia diz que o semeador é Deus, a semente é a palavra, e nós somos o coração que recebe.
Então aqui a palavra de Deus diz que esse coração, do capítulo 4, versículo 16 de Marcos, é um coração de pedra. É um coração rochoso. Aquele coração está lá ouvindo a palavra de Deus, mas é um coração endurecido, é um coração de pedra. Recebe a palavra de Deus? Sim. Gosta? Sim. Gosta da palavra de Deus, recebe com alegria, acolhe a palavra de Deus. Mas não tendo raiz em si mesmo, esse coração, são de pouca duração. Então a palavra do Senhor está dizendo exatamente isso. Mas não tendo raiz em si mesmo, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Então todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não as põem em prática, Deus chama de superficiais. Superficiais. Pessoas que têm superficialidade. Porque quando a gente passa, as pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus, quando vem uma tribulação, quando vem uma perseguição, aquela palavra que ela recebeu no coração, aquela palavra que foi para as profundezas dela, aquela pessoa que vai ouvir a palavra de Deus, mas não ambicionando lucro, não atrás da teologia da prosperidade, aquela pessoa ouve a palavra de Deus. Quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, ela pratica a palavra de Deus. Porque quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, abençoado, Ele está nos preparando para a vida. Ele está nos preparando para as coisas que só Ele sabe que pode acontecer. Só Ele consegue saber do futuro. Só Ele consegue saber enxergar as coisas. Nós não conseguimos enxergar como Deus enxerga. Então, quando nós estamos na congregação ouvindo a palavra de Deus, é porque Ele está nos preparando. Ele está trazendo para nós, sabe, toda a palavra que para a gente praticar, para a gente guardar no coração, para que no dia da perseguição, no dia da tribulação, a gente use a palavra que Ele ensinou, a gente use o que nós aprendemos através da palavra de Deus, porque é aquilo que vai nos livrar daquela tribulação, daquela perseguição. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus e pratica, nós temos a fé. A fé, o que é a fé? É a certeza daquilo que você espera. Mas a pessoa superficial não. A pessoa superficial, ela não tem essa fé. Ela não sabe esperar. Tanto é que a Bíblia está dizendo, vem a tribulação ou a perseguição, imediatamente ela já foi. Já se escandaliza, quer dizer, já não acredita mais na palavra de Deus, não deve nem se lembrar que ouviu a palavra de Deus. Entende? Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, é um preparo que está acontecendo conosco. A gente está ouvindo a palavra, quem está na congregação é que Deus está preparando o teu coração, semeando dentro de você a palavra dele, para que venha a fé, para que você ponha em prática, a palavra de Deus, para que você persevere nela, e no dia da perseguição, no dia da tribulação, você vai estar com o coração cheio de fé, porque você põe a palavra de Deus em prática. Deus falou, você pratica. No que você pratica a palavra de Deus, acolhe a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, o seu coração, a sua mente, vai trazer para você essa fé que sustenta você. A fé, diz a palavra do Senhor, é um escudo. A fé, ela trabalha em nós como um escudo. Escudo para quê? Para nos livrar dos dardos inflamados do maligno. Então, quando eu ouço a palavra de Deus,
e pratico, eu estou formando em mim, eu estou usando em mim, no meu coração, na minha mente, um escudo. Porque no dia da tribulação, no dia da adversidade, no dia da perseguição, a minha mente e o meu coração estão protegidos com esse escudo chamado Palavra de Deus, porque eu não estou ouvindo a Palavra de Deus ambicionando lucro, mas eu estou indo ouvir a Palavra de Deus para me armar, para vestir a armadura de Deus. A pessoa que é superficial, ela não é assim. Ela quer aquela coisa imediata, ela quer o lucro. Por isso que a teologia da prosperidade, ela tem tanto sucesso, que até os incrédulos batem palma. Mas para a palavra de Deus ninguém quer saber. Então, a palavra do Senhor está mostrando para nós a superficialidade. Corações superficiais. Corações superficiais. Então nós temos a palavra de Deus que nos mostra em Ezequiel, capítulo 33, 31, Deus mostra um povo que superficial na afeição e no ouvir. Sabe, ouve a palavra de Deus, mas não tem afeição nenhuma, amor nenhum por Deus. Professam muito amor, gosta, fala que é legal, mas não tem. Por quê? No ouvir também. Ouve, mas não ouve, sabe o que é? Então a palavra do Senhor diz que essa superficialidade, através de Ezequiel 33, 31, está na afeição, não é? E no ouvir. E aqui em Marcos, no capítulo 4, versículo 16, ele mostra uma pessoa superficial nas raízes. As raízes dela não estão para baixo, estão sobre a terra. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, ela se escandaliza, porque ela não está nas profundezas do Senhor. Ela não está, ela é como aquela árvore que a raiz está para o lado de fora da terra. Entende? Aquela árvore que está para o lado de fora da terra, ela é diferente da árvore que está plantada com as suas raízes totalmente cobertas, buscando as suas águas nas profundezas do Senhor. Por isso a Bíblia fala: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro. No seu devido tempo ele dá o fruto. Então em Marcos capítulo 4, versículo 16, nós estamos vendo que a superficialidade nas raízes, raízes superficiais. Então a pessoa que não pratica a palavra de Deus, ela ouve, mas não pratica, ela é superficial nas raízes. Então quando vem os problemas da vida, ela se escandaliza. Tá vendo? Como Deus é maravilhoso. Ele fala isso para nós, por quê? Para acertar o nosso caminho, né? Para acertar o nosso passo. Por exemplo, nós podemos ver a superficialidade também de uma pessoa na recepção da palavra de Deus, na recepção de uma doutrina espiritual. Quando Jesus está diante dos seus discípulos, lá no capítulo 6, versículo 66, né? Ele diz aqui, ó, Jesus está ensinando os seus discípulos, né? Ele diz aqui, ó, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Por quê? Jesus estava ensinando, Jesus ainda nos dias da sua carne. Essa palavra é fantástica, e de João, quando Jesus diz assim: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus está falando da comida espiritual. Jesus está falando de você comer o corpo de Cristo, é o que? Entender por que Deus
nasceu de mulher? Por que Deus, Espírito, para vir ao mundo teve que nascer de mulher? Por que nascer de mulher? Não podia ser de outro jeito? Mas ele teve que fazer um corpo de quê? De carne. Então, tem que discernir o corpo de carne de Jesus. Quem não discernir, não entendeu nada, então não tem parte com ele. Quem não beber do sangue de Jesus, o que ele está falando? Quem não entender por que meu sangue foi derramado, mas não é entender no sentido de ouvir superficialmente, é entender e tomar uma decisão na vida e se transformar, como aquele sangue de fato transformou o pecador num homem aceito diante de Deus, num homem santo diante de Deus. Tem muita gente que fala, Jesus derramou sangue, mas é uma coisa superficial, porque ela continua nas doutrinas doutrinas velhas, rudimentos do mundo, tradição dos homens, como disse Jesus, preceitos de homens, rituais religiosos, religiosidade. Então, quando Jesus fala, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, então ele está dizendo justamente, se você não tiver o discernimento profundo do sangue derramado na cruz do Calvário, você vai ser sempre uma pessoa superficial. Jesus morreu lá na cruz, o sangue de Jesus tem poder, mas continua com a vida do pecado, continua com a vida fora da doutrina de Deus. A pessoa que ouve isso, como Jesus está dizendo, a pessoa que come da carne dele, a pessoa que bebe do sangue dele, é a pessoa que se tornou nova criatura. Ela já não anda mais presumida em si mesmo, ela já não anda mais pelas doutrinas dela mesma ou dos outros, ela anda pela doutrina do Senhor Jesus Cristo, da nova aliança. É a doutrina espiritual, é um novo homem, é a nova criatura, porque diz a palavra do Senhor que o que importa para Deus é que sejamos novas criaturas. O que importa para Deus não é ouvir a palavra de Deus, mas é se você está ouvindo a palavra de Deus e está se tornando uma nova criatura. Quem é nova criatura? O que é nova criatura? A criatura que não é mais servo do pecado, ela é servo de Cristo. Então Jesus está falando para os discípulos dele. Estamos agora na recepção da palavra espiritual, é a doutrina espiritual, por isso que são poucas as pessoas que se interessam por ela. Essa é a realidade da palavra do Senhor. O próprio Jesus diz, a porta da perdição, ela é larga, a porta do reino de Deus, ela é estreita, e poucas pessoas vão acertar com ela. Porque para a porta do mundo, você não precisa abandonar nada, você não precisa abandonar o pecado, você não precisa se transformar, você não precisa se converter, você não precisa nada. Mas para o reino de Deus, sim. Para o reino de Deus, nós temos que fazer morrer em nós a natureza terrena. Como que é que eu vou fazer morrer em mim a natureza terrena, que é a natureza pecadora? Se eu vou ouvir a palavra de Deus ambicionando lucro, coisas materiais. Nunca. Tem gente que nem gosta que fala sobre isso. Fulano, não faça mais isso. Ela nem gosta disso, já não gosta. Então a palavra de Deus, ela é bem clara. Jesus diz, a porta do reino de Deus é estreita. A porta da doutrina da graça do Espírito Santo, ela é estreita. Por isso a gente tem aprendido do Senhor, você tem que se esforçar para entrar no reino de Deus. Quem ouve a palavra de Deus ambicionando unicamente lucro, ela não tem nenhum interesse de entrar no reino de Deus. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ambicionar lucro é uma coisa, e ambicionar ou querer o reino de Deus é outra coisa. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida. Então eu não vou buscar o reino de Deus preocupado com isso.
com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, não é comida e não é bebida. O reino de Deus é vida, paz e alegria no Espírito Santo. Só uma pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica vai ter essa paz, vai ter essa alegria, vai ter todas essas virtudes do Espírito Santo. Então a palavra do Senhor está mostrando para nós que esses discípulos, o que eles fizeram? Jesus falou para eles, ensinou eles dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer de mim não viverá. Então a palavra do Senhor diz que os discípulos, ouvindo Jesus falar sobre isso, disseram para Jesus: duro é esse discurso, é muito difícil isso que o Senhor está falando, e foram embora. Porque a doutrina espiritual é para aqueles que estão ali, ó. O que Deus está falando? O que Ele está falando é que eu quero ouvir. O que Ele está falando é o que eu quero comer. Se eu não entendi agora, depois eu vou entender, mas daqui eu não saio. Eu vou ficar aqui na palavra do Senhor. É assim que nós somos. Nós viemos de um sistema religioso que nos tirou da fé, nos tirou do Senhor Jesus Cristo. Todo o sistema religioso, todo o sistema de religião, todo o sistema de religião evangélico, das obras da lei, das campanhas, das correntes, nos tiraram da graça e da verdade. Nós viemos totalmente contaminados, viciados com rituais religiosos, viciados em colocar a mão em alguma coisa, viciados em fazer um ritual religioso, viciados nessas coisas. Então, quando nós viemos para a palavra da graça e da verdade, que é a espiritualidade, que é o Espírito Santo nos purificando das obras mortas, nos purificando de tudo que é morto, porque o Espírito Santo, nele não tem nada de morte, nada morto, tudo é vivo. Então ele vem limpando de nós como a água que nos purifica, como a Bíblia chama o Espírito Santo de o lavar regenerador do Espírito Santo. Então nós viemos para a graça e para a verdade por misericórdia e revelação do Senhor. Ele nos resgatou, não fomos nós mesmos, mas foi Ele que nos tirou de lá, que nos tirou dessa religiosidade, que nos trazia uma superficialidade para a nossa vida. Então nós viemos para a palavra da graça de Deus totalmente viciados, totalmente contaminados. E a gente ficar ali na palavra de Deus, deixando, esse é o entendimento que Deus nos dá, deixando o Espírito Santo nos purificar através da lavagem da palavra dele. O que é a lavagem da palavra de Deus? Eu ouço a palavra de Deus e o que ela me ensinou eu quero praticar, eu quero fazer, eu quero que a minha vida seja assim, eu quero ser essa pessoa daqui para frente, e assim a gente vai, porque nós estamos no lavar regenerador do Espírito Santo, porque só Ele pode me regenerar para receber a salvação que eu tenho no Senhor Jesus Cristo. Só o Espírito Santo, a Bíblia diz para mim e para você, é o lavar regenerador do Espírito Santo. Então Jesus vem com uma palavra espiritual dentro do período da lei. Eles se escandalizaram e abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que eu conheço que abandonaram a palavra da graça de Deus? Por quê? Ambiciona lucro, só quer lucro, não quer pôr a palavra de Deus em prática. Então a gente está vendo que a superficialidade que uma pessoa tem na afeição, no ouvir a palavra de Deus, nas raízes superficiais, no fundamento, né? No fundamento, lá em Lucas 6,49, fala sobre isso. Lucas 6,49, como nós vimos, né? As raízes ali, ó, superficiais. Lucas 6,49, quando Jesus fala dos dois fundamentos.
Gente, a coisa mais bonita são as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Mas você só consegue entender as parábolas do Senhor Jesus Cristo se você for a pessoa espiritual. Senão você vai pegar a parábola dele e vai fazer uma campanha, uma corrente. Vai transformar aquilo numa fé de objetos. Mas a palavra do Senhor diz em Lucas 6,49 sobre os dois fundamentos. Então nós temos pessoas com fundamento superficial, tem superficialidade no fundamento, né? Aqui quando ele diz no 6,49, quando ele fala de dois tipos de fundamento, dois tipos de pessoas. Aquela que ouve a palavra de Deus e pratica, e aquela que ouve a palavra de Deus e não pratica. Então vamos ver agora a que não pratica, já que estamos falando da superficialidade. Ouve a palavra de Deus, mas não põe em prática. Mas ouve a palavra de Deus, mas quer saber só do lucro, só de coisas materiais, só ambiciona lucro. Vamos ver então a superficialidade no fundamento, como disse Jesus em Lucas 6,49. Mas o que ouve a palavra e não pratica é semelhante é igual, comparado ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Tá vendo? Isso é superficialidade, né? É a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Então, vem a corrente, vem a tempestade, vem as aflições, vem os problemas, como diz aqui, ó. A corrente bateu com ímpeto contra aquela casa. Vem os ventos, como diz em outra Bíblia, vem as tempestades, essa pessoa cai. Essa árvore cai, porque a raiz dela está superficial, não está nas profundezas. Então ela cai. O que é cair? Ela cai de Deus, ela perde a fé. Cair diante de Deus é aquele que perdeu a fé. Aquele que perdeu a fé. Então, quando essa pessoa ouve a palavra de Deus, mas ela não pratica, ela é superficial, só estava buscando a palavra de Deus, mas ambicionando lucro, andando atrás da teologia da prosperidade, e só pensava em ficar rico. Então ela, quando vem os problemas, quando vem as aflições dessa vida, as tempestades dessa vida, ela cai. Cai do quê? Da fé. Cair, apostatar da fé. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara para nós. Mas o homem que pratica, ele passa pelas mesmas coisas. Ele passa pelas mesmas coisas que essa pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. Só que ele pratica. Então as raízes dele não são superficiais. Não há superficialidade nele. A fé dele não é superficial. A fé dele é nas profundezas do Espírito de Deus. Então ele também sofre as tempestades. Ele também sofre as perdas. Ele também sofre as amarguras da alma, os sofrimentos que um ser humano tem. Mas só que ele está no Senhor. Ele estava buscando o Senhor para essa fé, para a fé do impossível, para os milagres. Ele estava no Senhor para ter uma vida segura. Ele estava no Senhor porque ele ama o Senhor. Ele ama a Deus. Pelo que Deus já fez por ele, já salvou ele. É o que Deus fala para todos nós. Se eu já te dei salvação, será que eu não posso te dar as demais coisas? Então essa pessoa que pratica, ela sabe disso. Deus já me deu salvação. Então para mim basta a salvação.
porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar na minha vida. Se Ele me salvou, quer dizer, se Ele me tornou um herdeiro, um pecador como eu, se Ele me tornou um filho dEle, um herdeiro dEle, ainda me faz participar do Espírito Santo dEle que está em mim, então eu não preciso de mais nada. Então essa pessoa busca Deus por causa disso, pela salvação, pelo amor que o Todo-Poderoso tem por ele, porque ele quer ser um filho de Deus. Então a palavra do Senhor traz essas riquezas para os nossos corações. Como diz a Bíblia, muitos ouvem a palavra de Deus, mas Deus sabe de cada um de nós. Deus sabe qual é a razão que cada um está buscando a palavra do Senhor. Também a superficialidade nas convicções. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 14. O capítulo de Efésios 4, trazendo um pouquinho aqui para você, ele fala sobre a unidade no corpo de Cristo. A unidade no corpo de Cristo, abençoado de Deus, é a unidade no Espírito Santo. É você se unir ao Espírito Santo. É você se unir ao Espírito do Senhor, como Paulo diz aqui. Sabe, Paulo diz: rogo-vos, pois, que andeis como é digno de vocação com que foste chamado, para que andamos em humildade, para que andemos em mansidão. Presta atenção, humildade é um fruto do Espírito Santo, não é da nossa carne. Para você ver, quem tem superficialidade não tem humildade. Mansidão, fruto do Espírito Santo, ninguém tem isso segundo a carne. Longanimidade, que é paciência no sofrimento. Paciência, aquela pessoa longânima, aquela pessoa que nem Deus é longânimo, né? Então ele diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é a unidade do Espírito, nos faz unir uns aos outros, sendo um só corpo. Nós somos o corpo de quem? De Cristo. Então nós estamos aonde? Porque há um só corpo, há um só Espírito Santo. O corpo de Cristo nos deu o Espírito do Senhor. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Não existem dois batismos, tem um só, diz a Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 4, leia a Bíblia. Então a Bíblia nos apresenta os símbolos e a imagem real das coisas. O símbolo não é o verdadeiro, então ele deixa de ser. O que é real é o que permanece, é o que se trata do batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz: há um só Senhor, há uma só o quê? Fé. Ou você tem fé no Senhor Jesus Cristo, na salvação, ou você não tem. Só tem Ele. Ah, mas eu creio que Jesus é meu Salvador, mas você anda atrás de doutrinas dos homens, teologia da prosperidade, ainda não está a única fé que existe. Está apostatado da fé, como eu já estive. Amava Jesus, sempre amei Jesus. Amava Jesus, Ele era tudo para mim, chorava na presença de Deus, mas eu estava debaixo das obras da lei. Eu estava debaixo de algo que Jesus Cristo removeu. Então eu ainda estava apostatado da fé. Presta atenção nisso, que isso é salvação para nós. Há uma só fé, diz a palavra do Senhor, há um só batismo. Presta atenção nisso, há um só batismo. Qual é o batismo que é verdadeiro? Pense nisso. Há um só Deus e Pai de todos. Só existe um Pai de todos, só existe um Criador.
o qual é sobre todos. Então Paulo está falando justamente dessa unidade espiritual. A unidade espiritual, abençoado de Deus. Então ele diz o seguinte para nós, que nós devemos ter em vista, nós devemos desempenhar o nosso ministério para edificação do corpo de Cristo. Você, eu, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós individualmente somos membros do corpo de Cristo. Então, tendo essa consciência, eu não vou andar em prostituição, eu não vou andar em carnalidade, porque o corpo de Cristo não tem prostituição, o corpo de Cristo não tem carnalidade. Para isto, eu não posso ter uma fé superficial. Tem que ter raiz profunda no Senhor para chegar, como diz a Bíblia, para que nós possamos chegar à unidade da fé, para que nós possamos chegar no pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós precisamos chegar ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem Deus mostrando no capítulo 4 de Efésios, versículo 14, a superficialidade. Ele diz: para que não sejamos mais meninos, tá vendo? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Então aqui você vê ele dizendo, para aqueles que não são, para nós atingirmos uma vida enraizada em Deus, para isso precisamos ouvir a doutrina de Deus e praticá-la, para que possamos chegar aqui ao pleno conhecimento de Deus. Se eu ficar ouvindo a palavra de Deus e não praticar, eu nunca vou chegar ao pleno conhecimento de Deus, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é porque nós somos da graça e da verdade, estamos na igreja congregando, que nós já conhecemos tudo de graça e verdade, não. Nós estamos ali para alcançarmos o pleno conhecimento, chegarmos à unidade espiritual da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, para isso eu preciso ouvir a palavra dele e praticar. Se eu buscar Deus, ouvir a palavra dele e não praticar, eu vou ser o quê? O que a Bíblia está dizendo que eu vou ser? Um menino, quer dizer, uma criança na fé, inconstante, levado ao redor por todo o vento de quê? De doutrina. Pelo engano de quem? Do diabo? Não, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Então toda pessoa, como nós lemos inicialmente, Ezequiel, Deus mostrando que ouvem a palavra de Deus, não põe em prática porque só ambiciona lucro, ela será sempre enganada pelos homens. Ela sempre será enganada e sempre andará no erro. A superficialidade leva as pessoas a ser meninas na fé, crianças na fé, levadas para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Pula para lá, pula para cá, acredita nisso agora, depois acredita em outra coisa, agora é assim, agora é ali, agora é aqui. Não tem raiz. Então será sempre levada, manipulada pelos homens, será sempre enganada, estará sempre no erro. Então essa palavra é para a gente passar a prestar mais atenção em nós mesmos. Estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos na congregação, estamos ouvindo uma mensagem, Deus está falando comigo, eu estou lendo a Bíblia, está escrito na Bíblia. Então Deus está falando para mim, eu preciso aprender, eu preciso praticar, para que você seja essa pessoa abençoada com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus.
e não uma pessoa enganada pelos outros, usadas pelos falsos pastores. A palavra do Senhor diz que os invólucros feiticeiros feitos pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, eles prendem as almas dos homens como se fosse numa gaiola para ganhar lucro com essas almas. É justamente isso. Se o povo é superficial, ele é mais fácil de tirar proveito dele. Do povo espiritual não tira, porque essa pessoa está em Cristo. Essa pessoa está buscando o reino de Deus. Essa pessoa está andando como um filho de Deus. Então ele já tem discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a doutrina de Deus e a doutrina dos homens. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, sempre para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço ao Senhor pela mensagem de hoje, agradeço ao Senhor por todos os nossos amados e abençoados ouvintes, porque eu tenho certeza, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, ensinou a este ouvinte hoje a importância de ouvir a Sua palavra e praticar. Porque para esta pessoa haverá segurança, haverá, meu Pai, o Senhor nos caminhos dele, haverá nesse coração, Senhor, a fé, porque ele é um praticante da Sua palavra. Haverá a fé que trará para ele a certeza de que esse problema que ele está atravessando vai sair da vida dele, vai passar, vai deixar de existir. Mas se essa pessoa, meu Pai, tiver um coração superficial, no meio da tribulação, ela vai se desesperar, Senhor. Ela vai se angustiar, ela vai sofrer, ela vai cometer loucuras, meu Pai, por causa do problema, porque nenhum de nós aguenta a tribulação dessa vida. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus eu peço, acalma esse coração, acalma essa vida que está enfrentando um problema muito grave, Senhor, que está enfrentando uma tribulação chamada doença, chamada enfermidade. Essa pessoa está enfrentando uma tribulação da alma, chamada, Senhor, depressão profunda, meu Pai. Essa pessoa está no fundo do poço da depressão, meu Deus. Então eu peço agora o Teu socorro divino em favor dessa alma que está nos ouvindo, meu Pai, mas ela está aflita, ela está se sentindo, meu Pai, mal, ela tem sintomas de doenças, ela tem sintomas de morte, ela tem sintomas de doenças que ela não tem, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, quem livrará esse corpo dessa morte? Somente o Senhor Espírito Santo que está nela. É isso que nós pedimos do Senhor agora, a Sua bondade, a Sua misericórdia, o Seu amor, entrando neste coração, entrando nesta alma, entrando nesta casa e salvando essa família. Salva essa pessoa do vício, Jesus, do vício das drogas, do vício da bebida. O inimigo chamado bebida, álcool, vício, droga, que está matando esse corpo em que o Senhor é o morador dele, Espírito Santo. Essa pessoa não sabe que o corpo dela é o templo do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai querido e amado, ilumina essa mente, para que ela saiba que maior é o que está dentro dela do que o poder do vício, do que o poder da doença, do que o poder da morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, haja milagre nessa casa hoje, Jesus. Haja milagre nessa família hoje, Jesus. Haja milagre nesse coração desse homem, dessa mulher hoje, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque eu faço essa oração ao Pai,
ao Deus Todo-Poderoso que tem misericórdia de nós, eu faço essa oração em favor de todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu creio, Jesus, que o teu nome nos sara, nos cura e nos liberta dos vícios e dos nossos inimigos e dos nossos adversários. Eu creio, em nome de Jesus, que você vai receber o seu milagre hoje, agora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Para onde seguir? Se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se sua vida para um abismo sem fim, se teus olhos choram e não querem esse fim, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que tua vida logo mudará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Se sua vida para um abismo sem fim, se teus olhos choram e não querem esse fim, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Programa Graça e Verdade. Comando: Pastora Lúcia Suete. De segunda a sábado em novo horário.
de 23 horas até 0 hora. Aqui, na Rádio Mundial Amor e Fé, para todo o Brasil. Patrocínio: Igreja Amor e Fé. A Igreja da Família Brasileira. É o que eu mais quero, Deus, pois melhor